aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. A vós, irmãos, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de lembrar aos irmãos que a nossa meditação dessa manhã será no livro de 1 Timóteo 6,16, a qual há 15 dias está fazendo hoje, que nós estivemos meditando nesse grande, extraordinário e magnífico versículo da Palavra de Deus. Volto a lembrar aos irmãos, realmente humana, irmãos, não tem como descrever as profundezas insondáveis dessas palavras que estão neste grande e extraordinário capítulo. Mas me refiro ao versículo 16 de 1 Timóteo. É um versículo tão extraordinário que fala da natureza e do ser, da majestade, da glória do nosso grande Criador e Redentor, o grande Deus e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começarmos, irmãos, a nossa leitura, permita-me ler com os irmãos o versículo 13 de Apocalipse, capítulo 15. Os irmãos não precisam pegar, não, para que nós possamos ter uma noção da grandeza da pessoa que nós, nessa manhã, estamos diante da sua glória, da sua majestade e da sua soberania. É como se a gente estivesse ouvindo aquela gloriosa voz de Deus, dirigida a Moisés há muitos e muitos anos atrás, na sarça ardente. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Por quê? Devemos tirar, irmão, a sandália dos nossos pés. Todas as vezes que nós nos achegamos à presença de Deus, devemos lembrar que Deus é fogo consumidor, que Deus é santo, que Deus habita na eternidade, que Deus é um Deus digno de ser reverenciado, de ser adorado. Não devemos fazer investigações acerca das coisas de Deus. Devemos caminhar com humildade e com cautela. Sempre devemos tirar a sandália de nossos pés. O mundo quer tirar o chapéu para personalidades artísticas, mas nós não, nós diante de Deus tiramos os nossos pés e caminhamos com o Senhor, de mãos dadas com Ele, mas com reverência e um grande e glorioso temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Foi isso que Deus disse a Moisés: tire a sandália dos vossos pés. Você não fará investigação aqui, você apenas vai contemplar aquilo que eu vou lhe revelar. Então devemos, irmãos, estar sempre atentos àquilo que o Espírito quer falar à igreja nos dias de hoje. Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo? Essa expressão, só tu és santo, irmão, essa é a expressão mais celebrada no trono de Deus, no reino dos céus. Leia Isaías capítulo 6, versículo 3. Porque era que os serafins celebravam: santo, santo, santo. Essa expressão é tão gloriosa, irmãos, que eles não se atreviam a olhar para o Senhor. Por isso é que nós como os pecadores, como sendo pó e cinza, devemos ter a mesma reverência. Que nessa manhã, irmãos, cada um de nós possamos estar com nossos pés descalços, em total reverência e temor ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, segundo as riquezas da sua graça, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E nessa manhã, Senhor, nós, com os pés descalços diante da Tua majestade, queremos Te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos socorra, nos revele a Tua palavra, Senhor, para que possamos expressar aquilo que está no Seu coração. Que tudo que transmitimos nessa manhã venha de Ti e volte para Ti, porque só o Senhor é santo. A Ti toda honra, todo louvor e toda glória. Irmãos, 1 Timóteo 6, versículo 15 e 16. Estivemos, irmãos, meditando nesse grande e glorioso versículo há alguns dias atrás, e vimos aqui que o Espírito Santo revela esse apóstolo, porque gloriosas expressões como essa, irmão, não poderia vir de nenhuma outra fonte, senão do próprio Deus. Aqui é uma revelação que lhe foi dada, né? Então vamos ler o que diz aqui o versículo 15: o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz que é inacessível, a que nenhum dos homens jamais viu nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno.
aquele que tem ele só a imortalidade. A imortalidade de Deus, irmãos, não é uma outra coisa senão a sua adoração. Deus não tem princípio, e não tendo princípio, ele não tem fim. A mente humana não tem como descrever essa excelência da majestade de Deus, porque Deus é o autor da imortalidade. Como eu falei da última vez, alguém pode até questionar, mas os anjos não são eternos? Mas os anjos, irmãos, são criaturas de Deus. Ele possui essa imortalidade, e a imortalidade que eles possuem não vem deles mesmos, vem de uma outra fonte que é Deus, né? Então, quando você estiver na glória, reinando para todo sempre, você vai ser uma pessoa imortal, mas essa imortalidade que você vai possuir a partir de então, não é uma coisa que você criou. Essa imortalidade lhe foi dada pelaquele que é a fonte da imortalidade, que é Deus. Ainda assim, você não deixará de ser uma criatura, ainda com corpo glorificado, ainda com um corpo igual ao do nosso bendito e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma coisa, os anjos possuem imortalidade, mas a imortalidade que os anjos desfrutam na glória tem princípio, porque eles foram criados por Deus, são criaturas de Deus. Essa imortalidade só pertence única e exclusivamente a Deus. É a sua natureza imortal, as suas excelências é imortal. Quando a Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno, isso quer dizer que houve alguém que Deus sempre amou durante toda a eternidade. Porque se Deus nos amou em Cristo. Então, o que foi que Deus amou durante toda a eternidade? Não foi o seu Filho amado Jesus Cristo? Não foi o glorioso Espírito Santo? Porque ambos são três pessoas, mas uma só divindade. Não há três deuses, apenas um Deus. Porque a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor. Então, essa imortalidade, irmãos, pertence unicamente à Trindade Santa e Bendita. Por isso é que Ele pode repartir a eternidade conosco, quando tivermos um corpo glorificado. Se lermos João 5,26, Jesus vai dizer o seguinte: assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo. Foi por isso que Ele disse: eu sou a vida. Jesus está falando não de uma vida parcial, não de uma vida limitada pelo tempo, mas de uma vida duradoura, que é uma vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a vida eterna, porque Ele é a fonte da imortalidade. Nenhum homem, nenhum ser glorioso na glória, irmão, possui essa vida, porque só Deus é o autor da vida. Por isso, quando a Bíblia diz que Ele vos deu vida estando vós mortos, Ele nos ressuscitou com uma ressurreição para sempre, porque Deus só pode dar aquilo a você e a mim, aquilo que é inerente da sua natureza, aquilo que flui da sua natureza e do seu ser supremo. Porque nada que Deus lhe dá, irmãos, é parcial. Humanamente ela pode ser parcial, é verdade, quando desfrutamos dos tesouros das suas bênçãos aqui na terra. Mas o que Deus visa é a vida eterna, porque a própria palavra diz: essa foi a promessa que Ele nos fez, o quê? A vida eterna. Então isso quer dizer que Deus nos dá Ele mesmo, para que possamos desfrutar dEle mesmo, dessa vida nele mesmo. Porque fora dele só há trevas, fora dele só há morte. Ninguém pode desfrutar da imortalidade de Deus se não estiver em Deus. Porque tudo fora de Deus, irmãos, não passa de ruínas, não passa de treva, não passa de morte. Mas em Deus não, você pode desfrutar da excelência dessa vida que só aqueles que nasceram da água do Espírito podem usufruir. Aquele que tem Ele só, olha a expressão, aquele que tem Ele só. Ele é o único, Ele é o Criador. Por isso que a Bíblia, mesmo Jesus tendo se encarnado, o profeta pode dizer que Ele é o Pai da eternidade. A eternidade está nele, Ele é eterno, Ele é sem princípio e sem fim. É algo que é completamente indizível, irmão. A mente humana não tem como descrever as profundezas dessas palavras, está além da nossa capacidade. Por quê? Porque nós estamos tentando, irmãos, captar aquilo que é imensurável. Estamos tentando analisar, avaliar aquilo que é da natureza e do ser de Deus. Está além da nossa capacidade, da nossa impossibilidade. Estamos tentando escalar essas grandes montanhas, essas grandes altitudes, cujas culminâncias, irmãos, jamais poderemos alcançar com as nossas próprias asas. Precisamos ser conduzidos por Deus, a Deus mesmo. Temos que estar nele, porque fora dele nós não podemos usufruir nada de Deus. Nada de Deus. Então essas grandes montanhas, essas grandes altitudes, está além da nossa capacidade. A não ser que Deus desça até o nosso nível, como Ele fez em Cristo, e vinha nos revelar que de fato e de verdade Ele é a vida que nós precisamos. Porque sem Ele não há vida alguma. Porque tem Ele sua imortalidade. Onde é que Deus habita, irmão? Naquela luz que é inacessível. Ninguém pode ter acesso a Deus em si mesmo. É impossível.
A mente humana não é capaz de descrever essas grandezas. Precisamos, irmãos, ter os nossos olhos iluminados, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos enxergar o que significa a imortalidade de Deus, a inacessibilidade de Deus. Ninguém pode ter acesso a Deus, irmãos. Ninguém. É completamente possível. Deus habita naquela sua glória duradoura e absoluta. Mas foi ainda assim do agrado de Deus se revelar a você e a mim. Quando você lê Êxodo capítulo 3, você vê Deus dizendo: desci, vi atentamente a aflição do meu povo, por isso eu desci. Isso é uma humilhação muito grande para Deus, irmão, descer ao nosso nível. Mas como foi que Deus desceu? Não foi na pessoa de seu Filho? Não foi para nos revelar Ele mesmo? Porque se Cristo não viesse, a gente jamais teria algum conhecimento de Deus. Porque em Cristo está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Cristo é essa fonte que revela o Pai para nós, irmãos. Quando você lê João capítulo 1, versículo 18, o que é que João Batista está dizendo? Deus jamais foi visto por alguém. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revelou. Foi por isso que o Filho veio. Foi por isso que ele veio, para nos revelar aquele que habita em luz inacessível, para que nós pudéssemos vê-lo e contemplá-lo. Mas ainda assim, Deus é uma pessoa que habita na eternidade, na luz inacessível. Não podemos ver a Deus, irmão. É algo completamente possível. Por isso que o Filho veio revelar. O Filho que estava no seio do Pai, o que é isso? O seio, irmão, de Deus é a sede do conselho, onde Cristo tinha conhecimento de todos os segredos do Pai, daquilo que estava no mais profundo do ser de Deus. Cristo tinha pleno conhecimento, por quê? Porque Cristo é Deus. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o que é que diz? O Espírito Santo, irmãos, penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas insondáveis de Deus. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos também, irmãos, conhecermos a Deus e assim estar no seio de Deus, mas é em Cristo. Porque sem Cristo nós não podemos desfrutar dos eternos conselhos do Pai. De maneira nenhuma. Porque sem esse conselho, sem a sede do conselho, que é o Filho, que tem plenamente todo o conhecimento das profundezas do ser de Deus, foi por isso que ele veio, para nos revelar o coração do Pai para nós. Porque estávamos todos nós perdidos em Adão, irmãos, mortos em nossos pecados, inimigos da cruz de Cristo. Como poderia obtermos algum conhecimento da glória e da majestade desse Deus que habita em luz inacessível? Ninguém pode ter acesso a Deus. Você só pode ter acesso a Deus através de Deus, irmãos. Mas como assim, irmão? Deus, o Filho. Foi por isso que o Filho veio revelar para você e para mim o seu Pai. Ele veio nos revelar o coração de Deus. Deus poderia ficar oculto em sua majestade secreta, irmãos. Mas Deus resolveu em si, por si mesmo, se dar-se a conhecer a nós. Foi por isso que o Filho veio. Porque de outra maneira, irmão, continuaríamos mortos nos nossos pecados. Continuaríamos nas mais densas trevas. Como diz a Bíblia em Isaías, eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. O que é isso? É a ausência do grande conhecimento de Deus. Por isso que o mundo é o que é. Por isso que o mundo se encontra na situação que ele está. Porque ele não tem o resplendor dessa luz que é inacessível, que através do Filho eterno tornou-se acessível a cada um de nós. Porque por ele ambos temos livre acesso ao Pai, que é Cristo. Por ele, Cristo, temos livre acesso ao Pai. E é o mesmo Espírito. Efésios 3, 18. Eu sou apaixonado por esse versículo, irmão. Será que eu posso usar essa expressão? Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos livre acesso ao Pai. Que coisa gloriosa, irmãos. Muitas vezes nós lemos palavras tão gloriosas como essas, mas nós nunca nos damos conta do que elas significam. Livre acesso ao Pai. O Pai que está naquela luz inacessível tornou acessível a nós. Porque Deus, irmãos, ele, sem Cristo, para nós, ele é uma pessoa que realmente é desconhecido para nós. Deus só pode ser revelado e ser conhecido à medida que ele se revela para nós em seu Filho. Deus não pode ser conhecido de outra forma. Os próprios anjos, por mais gloriosos que sejam, não podem dar um completo conhecimento de Deus. Só o Filho. Quando diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, tenha sempre em mente que a glória de Deus sempre vai ser oculta, tanto de você como para mim, até que ela se revele em Cristo. Porque é tão somente em Cristo, irmão, que Deus nos abençoa.
Deus não trata com os homens, com as mulheres, independente de Cristo. Porque essa é a sabedoria de Deus. Nos abençoar de maneira tão extraordinária, mas em seu Filho. Porque nós não podemos usufruir nenhum benefício de Deus sem o seu Filho. Porque foi por isso que o Filho veio. Veja João 1,18 novamente, permita-me citar. Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, tem uma versão que diz, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Conhecer o quê, irmão? O Pai, o segredo mais oculto do Pai. Aquilo que estava no seio, no coração mais profundo, no seio mais profundo de Deus. Deus o revelou para você e para mim, para que nós pudéssemos conhecê-lo, amá-lo e adorar acima de qualquer coisa no universo. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 2, versículo 6. Segundo Coríntios 2, versículo 6. Ô, irmão, me perdoe. 4, 6. 2 Coríntios 4, 6. Primeira, 2 Coríntios 4, 6. Porque foi Deus quem disse que das trevas resplandecesse a luz. Porque foi Deus quem disse que das trevas resplandecesse a luz. Foi Ele mesmo que resplandeceu em nossos corações. Para quê, irmãos? Para que Deus disse que das trevas iria resplandecer a luz? Foi Ele mesmo que resplandeceu em nossos corações. Para quê? Deixa que o próprio Espírito Santo responda a pergunta. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde, irmãos? Que você pode contemplar a glória do Deus que habita na luz inacessível. Não é na face de Jesus Cristo? Porque de outra maneira você poderia contemplar esse grande, extraordinário e magnífico Deus, senão na face de seu Filho. Porque a majestade e a glória de Deus é oculta nele mesmo, irmãos. Até que Deus se revela em seu Filho. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Que Deus só pode se revelar naquele que é a sua própria imagem. Não há meios, irmão, de Deus se revelar para nós. Porque essa é a sabedoria eterna de Deus, porque foi Deus mesmo que disse, das trevas iria resplandecer a luz. Um dia que nós não estávamos nas trevas, todos nós perdidos, irmãos, sem fé, sem esperança, estávamos sem Deus, sem nenhuma esperança, perdidos, todos nós perdidos em Adão, condenados ao inferno, mas Deus olhou do seu trono de glória e disse que das trevas vai resplandecer a luz. Contemple a encarnação, a luz resplandeceu nas trevas. Leia João, capítulo 1, leia o Evangelho de João, a luz resplandeceu nas trevas. Capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus pode dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus também era a luz inacessível, porque Ele é Deus, irmãos, mas Ele se fez acessível a nós. Como assim? Por causa da encarnação é a resposta. O Filho que estava no seio do Pai, esse o revelou o Pai para você e para mim, porque foi Deus que enviou o seu Filho. Gálatas 4, 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele, o Pai, quem me enviou, para que Deus pudesse satisfazer a si mesmo, nele mesmo, se deleitar nele mesmo, irmão, ao se revelar para nós. Porque foi Deus quem disse, das trevas resplandeceria a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Como poderia ter os nossos corações iluminados, se Ele não eliminasse do nosso ser todas as trevas? Não foi o que Ele disse a Ezequiel? Eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um novo coração, um coração restaurado nos vossos corações, irmãos, para que nós pudéssemos desfrutar dos conselhos mais íntimos de Deus através de Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Porque a glória de Deus ela é oculta. Nós não poderíamos ter o conhecimento dessa glória se Deus não revelasse a sua própria glória para nós. Porque, irmão, ficamos impossibilitados desde a queda. Quando você lê Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, irmão, estamos completamente impossibilitados por causa da queda.
Então Deus agora se revela através de seu Filho para que nós pudéssemos conhecer a sua glória e desfrutar da mesma glória. Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, versículo 3. Foi Deus quem disse, foi Deus que prometeu, irmão, nos resgatar. Nós não merecíamos nada, irmão, senão a ira de Deus. Porque todos nós éramos seus inimigos. Porque é Deus quem disse que das trevas resplandecerá a luz. Foi Deus mesmo que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde é que nós vamos conhecer a glória de Deus? Deus habita na sua glória duradoura e absoluta. Deus habita na eternidade. Mas onde é que Deus está dizendo? Na face de Jesus Cristo. Por quê? Cristo é o resplendor da glória de Deus. É dessa maneira que Deus resplandece a sua glória. Ao resplandecer a sua glória, Deus está se revelando para nós. Então Deus agora não é mais uma pessoa acessível a nós, inacessível, perdão, a nós. Deus agora se torna acessível. Por quê? Por causa do novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou. Pelo novo, e quem é esse caminho? Não foi o que Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho, irmão, para desfrutarmos de todos os tesouros da glória de Deus, é Cristo. Sem Cristo, irmãos, não há nada. Não há nada sem Cristo. Porque essa é a sabedoria eterna de Deus, resolver revelar a sua glória, mas na face do seu Filho. Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Deus se expressa para você através daquele que é a expressão exata do seu ser. O ser de Deus, irmão, só podemos desfrutar daquilo que está no ser mais secreto de Deus através de Cristo, porque Cristo é a sede do conselho de Deus. O Filho que estava no seio do Pai. Volto a dizer, a sede do conselho de Deus é o seu seio. E Cristo tinha os conhecimentos mais profundos daquilo que estava na natureza, no seio de Deus. Por isso Ele pôde se revelar para nós, porque foi Deus quem disse que das trevas iria resplandecer a luz. E nós, irmãos, viemos da onde? Não viemos das trevas? Pedro disse que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que anuncieis o que? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que virtudes são essas? São os atributos da glória de Deus. Porque você foi iluminado. Tendo seus olhos iluminados, agora você pode olhar um para o outro irmão e ver a glória de Deus resplandecendo na face de cada um. Muitas vezes nós não vemos com nossos olhos naturais. Mas quando você tem comunhão com os irmãos, é para quê? Não é para que cada um possa desfrutar do que cada um dos irmãos tem de Cristo? Então você pode, dessa maneira, contemplar a vida de Deus na vida de cada um dos irmãos. Foi Deus quem disse que das trevas iria resplandecer a luz. O versículo 18, nesse mesmo capítulo, só que no capítulo 3, no mesmo livro, irmão. Versículo 18 diz o seguinte: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. A fé é como espelho, irmãos, que você pode contemplar a glória de Deus. Porque enquanto estivermos nessa vida terrena, digo, na nossa carnal natureza, irmão, nós não podemos ver a olho nu a glória de Deus. Mas por que como espelho? É como se fosse pelos olhos da fé. Com os olhos iluminados você pode contemplar a glória de Deus. Mas todos nós com a cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Os tesouros da glória de Deus nos transforma passo a passo. Nós até, irmão, chegarmos àquela gloriosa, extraordinária e magnífica plenitude do Filho de Deus. Porque a intenção de Deus é essa, nos levar à conformidade da imagem de seu Filho. Como Cristo é o resplendor da glória do Pai. Então nós também, irmãos, resplandecemos os gloriosos tesouros da glória de Cristo. Tudo que você precisa de Deus está em Cristo. Cristo é a fonte da glória de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele pôde dizer que nele habita plenamente toda a plenitude da divindade. Tudo que você deseja de Cristo, da glória de Cristo e da glória de Deus, você só encontra em Cristo. Todos os tesouros do conhecimento da glória de Deus, você só encontra em Cristo. O amor de Deus está em Cristo.
A misericórdia de Deus para com você está em Cristo. A bondade de Deus para com você está em Cristo. O perdão de Deus para com você está em Cristo. Tudo que você necessita, irmão, da glória de Deus, está em Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus está em Cristo. Então, irmão, volto a dizer que fora de Cristo, nós não temos nada. Fora de Cristo só há ruína, divisão, pecado, separação de Deus. Permita ler rapidamente, irmão, Êxodo capítulo 33. Aí a gente finaliza por causa do tempo. Êxodo 33, versículo 18. Isso aqui, esse grande, extraordinário capítulo, irmão, é o cumprimento de tudo que nós acabamos de ler. Então, versículo 18. Então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém o Senhor lhe disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais o Senhor: não poderás ver a minha face. Veja que expressão extraordinária, irmão. E disse mais, ao pedido de Moisés, do versículo 18: rogo-te que me mostre a tua glória. Olha o que Deus está dizendo. Versículo 20: disse mais o Senhor: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum, irmãos. Por isso é que João, acabamos de informar os irmãos, que diz que ninguém jamais viu a Deus. E Deus está dizendo a Moisés: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés viu tantas coisas gloriosas que talvez, não sei que eu possa me expressar dessa maneira, que nenhum outro servo de Deus viu. Efeitos indizíveis, extraordinários, magníficos. Quando Deus tirou o seu povo, através de seu servo Moisés e Arão da terra do Egito, quantas glórias de Deus, irmão, Deus revelou para Moisés. Mas Moisés, irmão, ele queria algo pelo espetacular, algo que transcendesse a imaginação humana. Ele queria agora o próprio Deus, irmãos. Ele não estava mais interessado nas bênçãos, nos prodígios que Deus manifestou em Israel. Agora ele queria o próprio Deus. Ele queria o Deus vivo. Esse era o seu anseio. Você se lembra do que Davi diz? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Esse é o nosso maior anseio, irmão. Se o nosso maior anseio não for, irmão, ter um desejo pelo próprio Deus, pelo Deus vivo que habita na luz inacessível, alguma coisa está errada com nós. E Moisés está dizendo: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés quer o próprio Deus em pessoa. Ele que tem ele não quer, não se satisfaz com um pequeno vislumbre das maravilhas de Deus. O que ele quer é o próprio Deus vivo, Deus eterno. Mas Deus está dizendo: não, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e viver. Não poderás ver a minha face, versículo 20, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Por quê, irmão? Porque Deus é fogo consumidor. O homem é pó, é cinza, é uma palha seca, não pode suportar a glória de Deus e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. A expressão extraordinária de Deus, irmão. A glória da sua misericórdia. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. Olha o que Deus está dizendo. Eis aqui um lugar junto a mim. Que lugar é esse, irmão? Para que Moisés pudesse ter um vislumbre da glória de Deus. Não é o Senhor Jesus Cristo? Não é o lugar de Deus para que nós pudéssemos ver ao Senhor? Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. Tem um versículo em Coríntios, eu estava lendo essa semana, mas eu esqueci, que a palavra de Deus é muito clara: e todos beberam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era quem, irmãos, que Paulo diz? Essa pedra era Cristo. E aqui Deus está dizendo: e aqui está um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face, outra vez Deus repete, você não verá. É o versículo 23.
Deus aqui está, irmão, protegendo Moisés da sua própria glória, porque ela o mataria. Deus está dizendo: ó, eis aqui um lugar junto a mim, eu vou te colocar na penha da rocha. O que é isso? Deus está protegendo o seu servo Moisés da morte. Deus é uma bênção indizível e gloriosa, irmãos, mas causaria a morte a ser vista nu. Então Deus está protegendo Moisés da sua própria glória, ao mesmo tempo que Deus está revelando a sua glória. Deus está sendo muito claro, é a revelação de Deus, mas aonde, irmão? Na rocha, que é na face de Jesus Cristo. Um lugar junto a mim, ali você se porá sobre a rocha. E quando eu passar, vou te cobrir com a minha mão. É a mão de Deus, irmãos, cobrindo Moisés. Deus está revelando Moisés da sua glória, mas está o quê? Protegendo. Deus está abençoando Moisés ao mesmo tempo que Ele está revelando. Você compreende o que Deus está fazendo com o seu servo Moisés? Não foi exatamente isso que Ele fez com você e comigo, ao nos colocar aí dentro de Cristo, para que pudesse contemplar a sua glória? Porque, irmão, a glória de Deus é contra o pecado. A majestade e a santidade de Deus é contra o pecado e a separação de Deus. Deus puniria cada um de nós, irmãos, se nós não estivéssemos em Cristo. Cristo é a rocha eterna que foi ferida por nós, estamos dentro de Cristo. Foi Deus que nos colocou em Cristo. Quando você lê João 6,44, Jesus disse: ninguém, irmão, pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É Deus que nos conduz a Cristo, é Deus que nos coloca dentro de Cristo, para que assim, quando Deus passar, mas que possamos contemplar e ter uma visão de Deus pelas costas. O que é as costas de Deus, irmãos? É onde Deus passa, é a encarnação de Cristo. É dessa maneira que nós podemos ver a Deus. Não há outro caminho, não há outro meio. A revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei, olha o que Deus está dizendo, te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E acontecerá que, quando a minha glória passar, o que é que Deus está dizendo? Eu vou ter que colocar você dentro daquele que é o resplendor da minha glória, para que quando eu passar, você possa me ver mais pelas costas. É em Cristo, irmãos. A encarnação de Cristo é as costas de Deus. Porque nós não podemos ver a glória de Deus no seu auge total e ficarmos vivos. Tem um incidente glorioso que você pode ler. Observe a transfiguração em Marcos capítulo 9. Diz que a glória de Deus no monte de Deus, Jesus chamou Pedro, João e Tiago. A Bíblia diz que nosso Senhor ficou com o corpo glorificado diante daqueles discípulos. E Marcos não resiste a que o clarão, a claridade das vestes de Jesus era tamanha que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia alvejar aquelas vestes. Aí você pode dizer, mas eles viram a glória no seu auge. Claro que eles viram, você pode dizer, não, eles apenas tiveram um pequeno vislumbre, uma pequena faísca daquela glória. Leia Lucas 9, que vai dizer, eis que de repente, quando aquela glória, eles começaram a ver, aí Lucas diz que, eu citei Marcos, você pode olhar em Marcos capítulo 9, mas Lucas diz que eis que de repente, uma grande nuvem, irmão, encobriu os discípulos, e um grande e profundo sono caiu sobre eles, e eles dormiram. O que é isso? Não é novamente a mão de Deus, cobrindo e revelando? Porque em Marcos eles começam a ver a chegada, a manifestação daquela glória. Mas à medida que a glória foi aumentando, foi se expandindo, eles não poderiam suportar o brilho da glória total de Cristo. Então Deus, novamente com a sua mão, e Deus novamente com a sua misericórdia, coloca eles dentro da rocha que é Cristo. Então a sombra de Deus, outra vez a mão de Deus cobrindo aqueles apóstolos, para que eles pudessem apenas ter aquele pequeno vislumbre, as costas de Deus passando. Mas a glória completa da transfiguração de Cristo, eles não puderam ver, não puderam contemplar. Como você e eu não podemos contemplar a glória de Deus no seu auge, irmão, só através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E foi Deus quem disse que das trevas iria resplandecer a luz. Foi Ele mesmo que resplandeceu em nossos corações, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E Deus, versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão,
me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o que Deus está dizendo: havendo eu tirado a minha mão, depois da cobertura, que é a proteção da glória de Deus. Então Deus aqui está protegendo Moisés, para que ele não visse Deus a olho nu e não viesse a morrer. Mas Deus está dizendo: e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, porque Deus habita na luz inacessível. É o cumprimento do que acabamos de ler em 1 Timóteo 6,16. Deus habita naquela luz inacessível. Deus jamais foi visto por alguém, mas foi por isso que o Filho veio, para nos dar esperança. Há um versículo, se eu não me engano, em Isaías 33, 17, eu não me lembro bem, que diz assim: os seus olhos verão o Rei na sua formosura. E o próprio Senhor, ministrando o grande sermão do monte, ele disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí se você for olhar para você, irmãos, e eu for olhar para mim, não temos nenhuma esperança de ver a Deus, porque sempre há uma faísca de sujeira em nossos corações. Por mais que nós não queremos, somos pecadores. O que é ser limpo de coração, irmãos? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é ser igual ao Senhor Jesus? Jesus Cristo, que era limpo de coração. Senhor, quem habitará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. O Senhor Jesus é isso. Estamos sem esperança, irmão? Graças a Deus que não, irmãos. Temos esperança. O Senhor, justiça nossa. Somos revestidos, irmão, das vestes da perfeita justiça de Cristo. Nós que estamos dentro da rocha que é Cristo, somos limpos e puros de coração, porque o coração do Senhor, irmãos, é o nosso coração. Eu tirarei o seu coração de pedra e vos darei um coração de carne, completamente novo, purificado, restaurado, um coração igual ao do Senhor Jesus Cristo. Porque nós mesmos, nosso coração não é limpo. E o próprio Sermão do Monte também diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se a gente olhar fundo o Sermão do Monte, ele condena você e a mim, irmão. Mas em Cristo nós nos regozijamos na esperança, porque nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pelo aquilo que Ele fez na cruz. Então nós somos limpos de mão e puros de coração, porque nós estamos dentro da rocha. Amém? Para completar aquilo que nós acabamos de ler, irmão, não vou continuar por causa do tempo. Permita-me ler aqui um hino de Augusto Topley. Ele diz o seguinte: rocha eterna, ferida por mim, quero me esconder em ti, que a água e o sangue que jorraram do teu lado transpassado sejam a cura para o meu pecado, limpando-me da sua culpa e do seu mal. Quando a minha vida cessar e os meus olhos se fecharem na morte, quando eu voar por regiões desconhecidas e te ver no teu trono de juízo, rocha eterna, ferida por mim, quero me esconder em ti. Aí ele prossegue: os terrores da lei de Deus nada mais tem a ver comigo. Por quê, irmãos? Os terrores da lei de Deus nada mais tem a ver conosco. Deixa que ele mesmo responda: porque a obediência e o sangue do meu Salvador apagaram todas as minhas transgressões. É tão somente por isso que nós podemos ver aquele que é invisível, irmão. Podemos contemplar aquele que habita na luz inacessível sem sermos consumidos, porque nós estamos dentro da rocha, que é Cristo. Por isso, irmão, Ele foi ferido por você e por mim. Ele pagou elevadíssimo preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ver o Pai. Não credes que o Pai está em mim e eu estou em vós. Só para finalizar, você lembra do relato de Tomé? Tomé ficou muito triste quando Jesus disse que estava para partir. E Jesus disse a Tomé que, se os tivesse visto, ele também estaria vendo o Pai. Me falou aqui, deixa eu ler rapidinho aqui, irmão, me perdoe. João 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao que Jesus completa: se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo a Tomé: se vós conheceis a mim,
conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe fica espantado com essa declaração. Quando ele diz que Tomé estava vendo o Pai, vendo o Filho. Disse-lhe Filipe: Senhor, versículo 8, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai. Não tem como a gente comentar esse versículo por causa do tempo. Porque, irmãos, é a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ali está o próprio Deus encarnado. E no próprio final do capítulo 20, Tomé não estava, aí os irmãos falaram que tinha visto Jesus, e ele disse: se eu não tocar no seu lado, não ver os cravos nas suas mãos, de maneira alguma eu creio. Quando Jesus chegou, ele disse para ele: Tomé, toca aqui no meu lado, toca aqui na minha mão, sendo rápido para concluir. O que foi que ele cai de joelhos, irmão? Quando Jesus disse: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O que é que Jesus diz? O que é que Tomé cai de joelho e diz: Senhor meu e Deus meu? É a sombra da mão de Deus, irmãos. Deus encarnado. Ele se curva e diz: Senhor meu e Deus meu. Ali está Deus, irmão, mas manifestado na carne. Que coisa espantosa, irmão. A minha manifestação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. E Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu, Deus no plural, Deus Filho, Deus sem princípio, sem fim, mas que se encarnou para que nós pudéssemos contemplar a revelação gloriosa, exclusiva da glória de Deus na face dessa bendita pessoa, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graça por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa manhã em que nós podemos celebrar a morte do Senhor vitoriosa sobre a cruz até que o Senhor venha. Fizemos isso em memória do Senhor conforme o seu próprio dito, Senhor. Que o Senhor continue crescendo na vida dos irmãos, que cada um de nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando a Ti em todas as coisas, frutificando em toda boa obra, e que o Senhor continue acrescentando mais e mais de Cristo na vida de cada um de nós. Nos conceda uma semana de comunhão com o Senhor, continue nos guardando, nos enchendo das riquezas insondáveis de Cristo, e que possamos desfrutar de Cristo durante todos os nossos dias, Senhor. A Ti toda honra, louvor e glória por todos os benefícios que o Senhor tem nos dispensado. Amém, irmãos, que o Senhor continue crescendo na vida de cada um.